Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Killer, filme dirigido e escrito por John Woo, ícone da ação, que faz um remake do seu longa de 1989, que eu deixo como recomendação. Se você não conhece esse filme, vale muito a pena procurar, não só pela importância e influência no gênero, como também até para levar em conta o grande diretor que é o John Woo. Esse filme acabou tendo uma grande repercussão e depois foi importante também para o passo da carreira do John Woo nos anos 90, em que aí ele se aventura nos Estados Unidos e tem umas histórias curiosas na indústria do cinema de Hollywood, em que ele tenta trazer o seu estilo original, mas também adaptar para o que o mercado dos Estados Unidos esperava dele. A versão de 2024, esse remake, foi originalmente pensado para os cinemas, depois, durante a pré-produção, acabou sendo confirmado que teria só um lançamento no streaming, no caso dos Estados Unidos, original do catálogo Peacock, o que é muito pouco para um diretor como o John Woo. No Brasil, estreia em setembro no catálogo Prime Video. Pessoal, o fato é que nos anos 90, Hollywood estava sedenta por um remake em língua inglesa de The Killer. Foram várias ofertas, vários projetos, e o principal deles, que quase foi feito, era da TriStar. O filme teria Richard Gere e Denzel Washington. A questão é que aí a TriStar passa por uma reformulação criativa e essa ideia fica de lado. O John Woo, por sua vez, nos anos 90, tem essa entrada no mercado dos Estados Unidos e depois de 2003, com Paycheck, ele dizia que não conseguia mais boas ideias, financiamento, decide sair dos Estados Unidos com grandes críticas, inclusive às produtoras e à forma como existia um processo criativo na questão que diz respeito a roteiro e reimaginação da ação. E mais recentemente, quando ele volta para os Estados Unidos, no ano passado teve Silent Night e agora, com The Killer, ele encontrou as portas abertas para esse remake e tinha aquela ideia. Por que não chamar o John Woo para fazer então esse remake de um filme que acabou sendo muito importante na sua filmografia? Eu estava dando uma olhada até nas notas que o estúdio enviou. O John Woo, ele cita na questão da produção que ele ficou extremamente satisfeito por ter a possibilidade de uma mulher como grande protagonista no seu filme, e por isso ele acabou reescrevendo várias passagens e muda um pouco da questão criativa e da lógica que existe se você for comparar as versões. Essa versão de 2024, ela tem um fluxo de acontecimentos bem mais previsível e, no final das contas, um tom mais otimista. A versão de 89, ela tem uma questão trágica quanto à tomada de decisão, complexidade e discussão moral que é muito forte. Também eu diria que essa versão de 2024 é uma versão mais light para a história, para amarrar situações buscando uma grande cena de ação ao estilo John Woo. E até nessa reimaginação light que eu considero, porque o problema não é a violência, como você formula o desenvolvimento da história, pega o que o John Woo falava da versão de 1989, que tem uma história de produção muito curiosa. O John Woo, ele chega com uma base apenas, ele não tinha o roteiro final, ele tinha uma base de ideias, e aí todo dia ele vai aprimorando durante as gravações. 90 dias de gravações, 90 dias para estudar o filme e para conseguir mudar, inclusive, situações também. Essa versão de 2024 funciona mais como melhores momentos de John Woo, atrelado a uma história para lá de previsível que você encontra em vários outros lançamentos atuais no streaming. Então todos os dilemas morais, relações complexas são suavizadas e têm um impacto muito menor nessa nova versão, nesse remake. E eu confesso que eu achei muito estranho justamente você reformular a história buscando por algo mais esperançoso, digamos assim, porque tem violência. Tem essa ação estilizada estilo John Woo, que é super importante, ele é um grande realizador e eu tô muito feliz de que ele continua fazendo filmes e tem ideia inclusive para outros projetos. Aí eu pego para comparação o que o próprio John Woo falava 20 anos atrás, com um aspecto crítico à indústria cinematográfica dos Estados Unidos, e eu me pergunto se não é exatamente o que aconteceu com esse remake, que me parece uma história propositalmente suavizada para, quem sabe, buscar agradar o público que só quer algo a mais no streaming. Então até mesmo os dois bons nomes do elenco, a Nathalie Emmanuel e o Omar Sy, não têm bons desenvolvimentos nos seus personagens porque os objetivos são extremamente rasos. A articulação dos dois, ela não é boa porque você já sabe, pelo teor de previsibilidade, exatamente o que vai acontecer. Tem todo um visual e tem toda uma organização, disposição que você espera do John Woo e que nós podemos acompanhar no ano passado com Silent Night.
Agora, no que diz respeito a como você formula essa história de ação, o filme deixa muito a desejar. Z, interpretada por Nathalie Emmanuel, é uma assassina profissional em Paris que, após uma missão, decide desafiar as ordens de seu chefe. Isso a coloca no caminho do policial C, interpretado por Omar Sy, levando a uma intensa luta de redenção e sobrevivência em meio a traições e um cenário de exacerbada violência. Paris é a cidade que o Jong-woo ama. Ele, inclusive, cita muito nas entrevistas como ele é um grande fã do Jean-Pierre Melville e como ele vê em O Samurai um dos maiores filmes da história do cinema. Na versão de 89 ele queria fazer um grande tributo ao Melville e agora em Paris ele teve exatamente essa chance em que você pode fazer vários paralelos quanto a perseguições nas ruas estreitas, como ele tenta trazer também a beleza e o charme de Paris. No entanto, com o desenrolar da história, o brilho da cidade vai se apagando em um longa que tem uma dificuldade gigantesca de articular uma rede de conflitos e que precisa depositar no personagem de Omar Sy uma relevância inconsistente no processo de investigação. Todo o caminho complexo para a redenção do filme de 89 e dessa questão moral que é super importante, ele é descartado nessa versão de 2024, ele é simplificado, suavizado, refeito para não ter grandes problematizações, para não tornar a história ambígua, quem sabe mais difícil para o público. Mas se a condução da história definitivamente não é boa, ficam 3, 4 cenas de ação que são bem articuladas, que mostram exatamente porque o Jong-woo é um ícone do gênero, apesar de todos os problemas. O que atinge duramente The Killer é a previsibilidade e essa disposição de objetivos que torna cenários completamente nulos. Não existe, por exemplo, aquela energia caótica dos filmes do Jong-woo, ainda que você possa fazer várias referências quanto ao uso dos pombos, da maneira como ele organiza a câmera e busca justamente por uma surpresa durante uma cena de tiroteios. Tem todo aquele referencial importante de um realizador que sabe também trazer para o seu filme coisas extremamente relevantes da sua filmografia no que diz respeito à disposição de cenas e especialmente como você conduz uma grande coreografia na ação. É uma pena que o elenco é muito bom, ele estava na cidade que ele amava, ele tinha todo esse referencial de outros grandes filmes, do próprio Melville, em que ele é um grande fã e eu também sou um grande fã do Melville. No entanto, é aquela história que toma rumos previsíveis e é uma história como tantas outras que foram lançadas em 2024 direto para o streaming. Potencial totalmente desperdiçado. Para a versão de 2024 de The Killer, nota 5. Esse remake parece que ele fica confortável em dispor pequenos eventos para amarrar uma chave de acontecimentos buscando apenas uma cena de ação que vai render, quem sabe, um grande finale. Existe uma transformação muito importante quanto ao teor, como eu disse, mas também quanto à realização do que acontece no final de The Killer. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!